Olá, pessoal! Eu sou o professor Evânio. Sejam todos bem-vindos ao canal Eu Sou Genial. Hoje, a nossa aula será de propriedades periódicas. Antes de iniciar as propriedades, trago para vocês uma informação super importante que é sobre a carga nuclear efetiva e blindagem. Pessoal, esta sim é a causa de todas as outras propriedades químicas. Veja, nós temos aqui no esquema a carga nuclear efetiva. É a carga que de fato os elétrons sentem. A carga nuclear efetiva é a subtração da carga nuclear pela blindagem que os elétrons exercem uns sobre os outros. Para ser mais exato, que uma camada exerce sobre a outra. Veja só, nós temos aqui o esquema para o átomo de hidrogênio. Neste caso, só possui uma camada. Aqui a atração é direta entre o núcleo e o elétron. Neste caso, não existe aqui blindagem eletrônica. Para o próximo átomo, também o de hélio, que só tem uma camada, também não há blindagem. Neste caso, no átomo de hélio, a camada sente muito mais atração do que no átomo de hidrogênio, uma vez que no núcleo do hélio, a carga nuclear é mais intensa. Agora, seguindo o exemplo, trago para vocês aqui a representação do lítio. Aqui, pessoal, observe que são duas camadas. Neste caso, nós temos aqui 3 elétrons, e o último elétron, que está mais distante do núcleo, ele não tem a mesma atração que os demais, uma vez que a camada mais interna, a que contém 2 elétrons, está mais diretamente atraída pelo núcleo. Nesse caso, a atração que o núcleo exerce sobre a primeira camada é mais intensa do que a atração que ele exerce sobre a segunda camada. Isso também porque essa primeira camada é como se funcionasse como um escudo, protegendo a segunda camada. Neste caso, a gente diz que ocorre a blindagem. A primeira camada, segundo o modelo de Bohr, a camada K, acaba blindando a camada L. Neste caso, os elétrons ou o elétron que está na camada L é menos atraído pelo núcleo. Observe aqui o próximo exemplo, que equivale ao átomo de berílio. Neste caso, nós temos aqui a blindagem, novamente, a mesma blindagem que ocorre no átomo de berílio é a mesma que ocorre também no átomo de lítio, né? Só tem 2 camadas, porém, no átomo de berílio, aumenta a carga nuclear. Neste caso, a carga nuclear efetiva é mais intensa, uma vez que a blindagem é a mesma. Observe a fórmula, a blindagem sendo constante, no caso aqui, porque são 2 camadas, a blindagem sendo constante e a energia nuclear sendo maior, a carga nuclear efetiva é muito mais intensa. Agora, observe, trago para vocês aqui o exemplo do átomo de sódio. Este aqui, se a gente for analisar na mesma coluna, na tabela periódica, de cima para baixo, a gente observa o aumento das camadas. Neste caso, a fórmula tem uma pequena alteração. A gente tem que levar em consideração também a blindagem que começa a aumentar. Quanto mais camadas vai tendo, maior será a blindagem eletrônica. E seguindo aqui, pessoal, trago para vocês como funciona a blindagem seguindo o modelo dos orbitais. Veja, no orbital S, que ele tem um formato esférico, ele é o orbital que melhor blinda os elétrons. Em qualquer direção que o elétron tiver aqui, ele vai receber essa blindagem, a mesma blindagem. Agora, para o orbital P, veja o formato que ele tem. Observe que aqui no centro tem uma região nodal. Nesse caso aqui, ó, é nula a blindagem eletrônica. Ou seja, o orbital P tem uma falha na blindagem. Veja que o elétron estando aqui por cima ou aqui por baixo, ele vai ser blindado. Mas se o elétron estiver aqui no centro, ele não vai ter essa proteção, não vai ter esse escudo. Nesse caso, ele recebe a atração direta do núcleo. Para o orbital D, veja que existem 2 regiões nodais, uma a mais do que o orbital P. Então, aqui no orbital D, nós temos 2 falhas na blindagem. Aqui nesse esquema, vocês podem observar o eixo vertical e o eixo horizontal, que divide essa figura em 2 regiões nodais. Para o orbital F, que eu não trouxe aqui a representação,
a falha é maior ainda, e assim sucessivamente. Agora, falando da primeira propriedade periódica, o raio atômico. Entendemos por raio atômico a distância entre o núcleo e a eletrosfera. Pessoal, para medir o raio de um átomo isolado é dificílimo. Então, os cientistas, na verdade, analisam uma molécula formada por átomos iguais. No caso aqui, ó, nós temos a representação do que seria a molécula do gás hidrogênio, e aí calcula-se a distância entre o núcleo de um átomo até o núcleo do outro. Então, é só dividir ao meio essa distância e nós temos, então, o valor do raio atômico. Olha nesse esquema. Nós temos aqui a tabela periódica. Vou destacar aqui para vocês um período. Poderia ser um período qualquer. E aqui, nesse mesmo período, analisa da esquerda para a direita. Veja que a carga nuclear vai aumentando, mas a blindagem continua sendo a mesma. Então, por que a blindagem é a mesma? Porque nesse mesmo período, o número de camadas é a mesma. Então, se a blindagem é a mesma, mas a carga nuclear vai aumentando, é claro que a carga nuclear efetiva vai se intensificando mais. Dessa forma, a eletrosfera vai tendo uma atração maior pelo núcleo. E aí é de se esperar que o átomo vai encolhendo pouco a pouco. Então, nesse esquema, o raio diminui da esquerda para a direita. Se eu analisar na coluna, né, na vertical, observe que quanto mais vamos descendo na tabela periódica, o número de camadas vai aumentando. Então, é de se esperar que o raio também aumenta. Quanto mais camadas, maior o tamanho do átomo. Agora, pessoal, vamos fazer um comparativo entre o raio atômico e o raio iônico. Veja esse esquema. Nós temos aqui do lado esquerdo a representação do átomo de sódio, que após perder um elétron, ele acaba encolhendo. Ao se transformar no íon sódio, o raio diminui. Isso porque, pessoal, ao perder um elétron, a carga nuclear continua a mesma. Então, se intensifica a atração núcleo e eletrosfera. Então, essa atração eletrostática fica mais intensa, o átomo vai encolhendo. Sem falar que, ao perder o elétron, a camada de valência também desaparece e o átomo fica, obviamente, menor. Analisando agora outro exemplo para o átomo de oxigênio, veja que se ele recebe 2 elétrons, o tamanho do íon, do ânion agora, é maior. Perceba que o número de camadas é a mesma, só tinha 2 camadas no átomo neutro e tem agora 2 camadas no ânion. Mas por que ele aumenta? Só porque entrou o elétron? Pessoal, veja que a eletrosfera é negativa. Ao entrar elétron, é óbvio que vai se expandir, vai aumentar a repulsão elétron-elétron. Nesse esquema aqui, veja, nós temos aqui a comparação do cátion Li+, e do átomo neutro Li. Ou seja, a espécie neutra lítio é maior do que o cátion que se formou, porque ele perdeu o elétron, intensificou a atração nuclear com a eletrosfera e o íon acaba reduzindo. De um modo geral, pessoal, todo cátion, ou seja, toda a espécie positiva é menor do que a espécie neutra que o deu origem. Do lado aqui direito, observe o oposto. Nós temos aqui, por exemplo, o átomo de cloro neutro, representado aqui pela esfera cinza, e ao receber elétrons, ocorre uma expansão na eletrosfera e o íon aumenta. Ou seja, todo ânion é maior do que o átomo neutro que o deu origem. Agora, pessoal, falando da segunda propriedade periódica, a energia de ionização. Pessoal, energia de ionização é a energia necessária para a espécie perder um elétron. Veja nesse esquema. Nós temos aqui a representação do sódio, que, após receber uma determinada quantidade de energia, acaba liberando um elétron. Essa energia que ele recebe, damos o nome de energia de ionização. Para melhor entender, veja esse esquema. Nós temos aqui a espécie neutra do sódio no seu estado fundamental e no estado gasoso, né? Ao receber uma quantidade de energia, no caso aqui são 5,1 elétron-volts, é o suficiente para essa espécie expulsar um elétron. E aí ela se transforma no íon sódio, e aqui nós temos o elétron que ela expulsou.
Essa energia que essa espécie recebeu é o que nós chamamos de energia de ionização. Para expulsar o primeiro elétron, nós temos a primeira energia de ionização. Aí, para expulsar mais um elétron daquela mesma espécie, aí precisa ter a segunda energia de ionização, e assim sucessivamente. Quanto mais elétrons for arrancando, maior vai ficando a energia de ionização, porque o átomo vai encolhendo e vai intensificando a atração entre o núcleo e a eletrosfera. Agora, pessoal, falando da terceira propriedade periódica, a afinidade eletrônica. Infelizmente, é passado por aí, em muitas aulas, como sendo o oposto da energia de ionização. Ou seja, a espécie ganha um elétron e, para isso, ela libera uma quantidade de energia. Na verdade, pessoal, a afinidade eletrônica é o ganho de elétrons, mas nem sempre ocorre liberação de energia. Observe que o primeiro elétron que a espécie ganha, geralmente ocorre liberação de energia. Mas, a partir disso aí, qualquer outro elétron que o ânion venha a ganhar, já ocorre com absorção de energia. Isso tem várias explicações e nós vamos pontuando com o passar do tempo. Então, no esquema que eu trouxe aqui para vocês, observe que a espécie ganha o elétron, para ela ganhar um elétron, ou ela perde energia, ou ela ganha energia. Então, de um modo geral, a afinidade eletrônica é o ganho de elétron por uma espécie química, podendo em si perder energia ou ganhar energia. No esquema aqui eu trouxe a vocês o cloro, que ao receber um elétron, acaba liberando 3,61 elétron-volts, tá? Isso quer dizer que essa espécie química agora, que recebeu o elétron, que no caso é o íon cloreto, para o íon cloreto receber mais outro elétron, ele já não perde mais energia, ele passa a ganhar e continua sendo afinidade eletrônica, uma vez que a espécie estará ganhando elétrons. Pessoal, veja esse esquema sobre a energia de ionização. Aqui nós temos o hidrogênio, cuja primeira energia de ionização é na escala de 13,6 elétron-volts. Só possui uma porque é o único átomo que só tem um elétron. Agora, para o hélio, veja que a primeira energia de ionização dele é 24,6. Uma vez que o hélio perde esse elétron, para que ele possa perder o próximo, a energia de ionização é um pouquinho mais que o dobro. Agora, olha que coisa interessante no lítio. A primeira energia de ionização é apenas 5,4. Isso porque ele possui duas camadas, e na última camada só tem um elétron, está mais distante do núcleo, tendo assim pouca atração sobre ele. Agora, quando o lítio perde esse último elétron, ele perde também a camada inteira. E aí agora ele passa a ter apenas uma camada. Agora, para perder o segundo elétron, veja o aumento da energia. De 5,4 aumenta para 75,6. Isso porque, pessoal, é uma diferença de camada. Ele perdeu o último elétron, ele perdeu uma camada inteira. Aí o átomo encolheu bastante. Dessa segunda energia de ionização para o lítio, até chegar na terceira energia de ionização, observe que o aumento é menos da metade. Isso porque estão na mesma camada. Observe o esquema. Trago aqui para vocês a tabela periódica. Vou destacar aqui novamente um período. Observe que da esquerda para a direita, como já vimos, o raio diminui. O raio diminui por quê? Porque a energia nuclear efetiva aumenta. Veja que o raio não é a causa, o raio é uma consequência. A causa mesmo é a energia nuclear efetiva. Quanto maior a energia nuclear efetiva, menor será o raio. E, em consequência disso, maior será a energia de ionização. Então, quanto maior for a carga nuclear efetiva, mais difícil será a espécie perder um elétron. Por isso que a energia de ionização aumenta. Destacando agora uma coluna inteira, perceba que de cima para baixo, o raio atômico vai aumentando. Nesse caso, a energia de ionização diminui. Podemos dizer que a energia de ionização e o raio atômico são inversamente proporcionais. Pessoal, eu nem vou mostrar aqui como ocorre o crescimento da afinidade eletrônica na tabela periódica, porque ela é toda irregular. Até a energia de ionização, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, quem olha assim, pensa que da esquerda para a direita vai só aumentando de forma regular, mas ocorre algumas pequenas alterações, alguns picos. Por exemplo, aqui, o oxigênio e o nitrogênio, é de se esperar que o oxigênio seja maior que o nitrogênio.
e ele é um pouquinho menor. Isso ocorre porque a energia de ionização não depende apenas da carga nuclear efetiva. Tem um segundo fator que eu não comentei aqui, até porque não é muito abordado no ensino médio, que é a configuração eletrônica, a divisão por orbitais. E aí a gente vai ver os orbitais vazios, orbitais preenchidos, semi-preenchidos, e isso interfere na energia de ionização e na afinidade eletrônica também. Então, pessoal, dê mais atenção para as propriedades periódicas, raio atômico, afinidade eletrônica e energia de ionização. Lembrando que a afinidade eletrônica dessas três é a menos periódica. Mas, professor, só existem essas três propriedades? Pessoal, propriedade química periódica para o elemento isolado, sim. As demais, que muitas vezes ocorrem aí em algumas aulas, por exemplo, eletronegatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tais propriedades não se referem a átomos isolados, mas a uma espécie química, uma molécula, por exemplo. E as propriedades químicas que eu trouxe aqui para vocês são as propriedades químicas para a espécie isolada, ok? Pessoal, se gostou da aula, deixa aquele joinha. Não esqueça de acionar o sininho de notificação. Se inscreva, caso não for inscrito, e divulgue o máximo que puder. Não esqueça que na descrição do vídeo há um exercício. Tente resolver, que depois eu trago para vocês a correção. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Tchau.